Olá a todos. Para quem não sabe, eu sou Gessé Cardoso, mais um integrante do grupo Resgatando Vidas. Venho aqui para trazer uma mensagem, né, de conforto, de carinho, de conforto mesmo para os corações, uma mensagem motivacional, algo que vai nos levar para frente, né, que nos dê nesse ano de 2020 um gás a mais aí para vencer as batalhas, as dificuldades da vida. Se vocês ouvirem barulho de carro, cachorro latindo, não dê muita atenção, é porque é difícil controlar os sons externos, mas o importante, preste atenção, é na mensagem que vai ser falada. E eu peço que, se você gostou, se você achar interessante, compartilhe, divulga, curta e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e essa palavra venha chegar ao coração de mais pessoas, ok? Desde já agradeço a atenção e eu gostaria de falar sobre um personagem que é bem conhecido, um personagem bíblico, e por mais que ele foi um grande homem na história bíblica, é um nome bem reconhecido, ele teve momentos de dificuldades e teve um momento em que ele pensou em dar desculpas, né? Ele perguntou: quem sou eu? E esse homem, ele é Moisés. Ele foi um dos maiores profetas, né, que a Bíblia fala, mas ele, no começo da sua carreira, ele falou: quem sou eu? O texto que Moisés fala quem sou eu está em Êxodo 3:11. Nesse texto, vou ler aqui rapidinho. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E muitas vezes nós, né, nas nossas fraquezas, limitações, nós pensamos: quem sou eu para fazer uma obra tão grande para Deus? Quem sou eu para fazer algo tão grande, para realizar um sonho tão grande? Quem sou eu, né? A gente vê as nossas fraquezas, se limita e acabamos que dizendo: quem sou eu, quem somos nós para fazer algo tão grande? Moisés, todos conhecem a história dele, né? Então não quero ficar prolongando na história dele, mas para quem não conhece, né, Moisés, ele nasceu, vou falar aqui bem resumido, ele é um egípcio, né? Naquela época ele é um israelita, né, um hebreu, e naquela época o povo hebreu estava sendo perseguido e todas as crianças do sexo masculino deveriam, todo bebê recém-nascido seria morto. E a mãe de Moisés achou ele um bebê muito bonito, com dó de entregá-lo, né, para ser morto. Ela colocou ele num cesto e ele foi encontrado pela filha do faraó. Ele foi criado pelos egípcios, né, pela princesa, e aí ele acabou se tornando um príncipe no Egito. Quando ele cresceu, ele fez uma besteira, vamos dizer assim, né? Ele viu um hebreu sofrendo, provavelmente eu acho que ele já tinha empatia com o povo hebreu, por talvez saber que era hebreu, não sei. E aí ele acaba matando um egípcio por ver a injustiça daquele egípcio batendo no hebreu. E quando ele mata e descobre que o povo já está sabendo, está falando do assunto, ele foge. Ele foge e vai buscar um abrigo em Midian. Midian é uma terra onde Jetro tinha 7 filhas, se eu não me engano, e ele cuidava das suas filhas e as suas filhas pastoreavam ovelhas. Moisés ajuda elas e num certo episódio, quando ele chega lá, defende elas de uns rapazes meio malvadinhos, né, meio xaropes. E aí ele acaba ganhando a confiança de Jetro e se casa com a filha de Jetro, Zípora, que é a mais velha. E Moisés se casa com ela e eu imagino que Moisés estava ali na sua zona de conforto, um lugar seguro, onde ele se abrigou e dali ele não queria sair tão cedo. Imagino que lá era o lugar que ele se sentia seguro, né? E muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos num lugar seguro, num lugar onde nós não temos obrigações a fazer, nada de responsabilidades, e nós fugimos de responsabilidades e ficamos ali na zona de conforto. É um lugar gostoso, bom de ficar, dá para dormir até mais tarde, mas às vezes Deus tem algo mais para fazer na nossa vida e nos pede para fazer certas coisas e nós fugimos. Ou às vezes até nossos sonhos mesmo, na vida secular, trabalho, carreira, a gente não quer encarar desafios
e ficamos na zona de conforto. Então, assim como Moisés, muitas vezes nós estamos nessa zona de conforto. A missão de Moisés foi quando ele viu a sarça ardente, né, pegando fogo, e Moisés estava ali pastoreando ovelhas, e Deus chama ele através da sarça para conversar, trocar uma ideia, e aí ele tem um encontro com Deus. Eu imagino que Moisés, ele ainda não tinha, talvez já ouviu falar dos deuses dos hebreus, né, o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, Isaac, Jacó, mas ele talvez não tinha intimidade com Deus, né, não tinha assim não tinha tido um encontro com Deus. E aí, sem um encontro com Deus, Moisés, ele conhecia Deus de ouvir falar, mas não tinha Deus na sua intimidade, né? Não tinha contato com Deus. E essa foi a primeira vez que ele teve um contato com Deus, que ele falou com Deus, ouviu a voz de Deus. Então, imagino que a partir dali a vida dele foi transformada. Mas a questão é, quando Deus falou a missão que ele tinha para fazer, que era tirar o povo da terra do Egito, ele falou: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer uma obra tão grande? Quem sou eu para chegar até o faraó e falar: deixa o povo ir comigo? Porque quem sou eu? Não sou ninguém. Quando eu era um egípcio, eu era um príncipe. Eu tinha poder político para falar com o faraó. Eu poderia fazer alguma coisa. Mas hoje, sou só um pastor de ovelhas, um pacato homem da roça, do sítio, um homem de interior, fugitivo. Quem sou eu para chegar lá e falar alguma coisa e ter moral para resolver algum problema? Eu não sou ninguém. Só que ele só estava olhando para as suas limitações, suas fraquezas, e Deus não estava interessado nas suas fraquezas. Deus via um potencial dentro dele. Deus sabia que ele tinha um potencial para chegar muito mais longe do que ele imaginava. Só que sem Deus ele, claro, ele seria fraco, não chegaria nem metade do caminho. Mas com Deus as coisas são diferentes. Então, se você convida Deus para participar da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus planos, você com certeza fará obras grandes. Moisés deu várias desculpas, né, sobre quando Deus começou a intimá-lo a fazer essa missão. Moisés falou que não sabia falar. Primeiro ele perguntou: o que eu vou falar? Deus falou: fale que o grande eu sou te enviou, o Deus de Isaac e Israel. Aí ele falou: mas eles não vão crer em mim. Aí Deus fala: se eles não acreditarem em você, eu vou fazer tal sinal, faça isso, faça aquilo. Deus foi dando as instruções. E aí ele fala: mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu gaguejo, né? Sou ruim de fala, não tenho uma boa dicção, eu não falo muito bem. Aí Deus falou: quem fez a boca, quem fez o surdo, o mudo, fui eu. Então, abra a boca que eu vou te usar. Então, muitas vezes nós também começamos a dar desculpas. Não posso pregar, não posso gravar um vídeo falando do amor de Deus para as pessoas. Não posso fazer tal função porque eu sou ruim de conversa, eu sou fraco na minha fala, eu não sou muito inteligente, não tenho domínio disso, daquilo. Às vezes no trabalho, na sua profissão, você fica com medo de uma promoção porque você se acha incapaz de fazer, porque você tem vergonha de falar em público. Então muitas vezes você se limita, você vê suas fraquezas e fica dando desculpa e não age, não vai para frente. Então o que eu quero passar aqui é que a gente muitas vezes temos um grande potencial para chegar muito mais além, muito mais longe, e nós nos limitamos devido às nossas fraquezas, nós só olhamos para as nossas falhas e acabamos sendo paralisados pelo medo. Então a gente deve tomar uma atitude de fé e pôr em prática as nossas ações, né? Tirar do papel os nossos planejamentos, tirar do papel os nossos... Passou um carro tocando funk aqui, mas só um segundo que já volto. Voltando, então nós temos que tirar do papel nossos planos, nossos sonhos e começar a executar. Parar de dar desculpas, parar de ver só nossas falhas, nossos erros e pôr em prática, né, tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que Deus quer nos usar. Às vezes Deus quer fazer uma obra na tua vida e você fica se limitando, dando desculpas, não dá, fica cruzando os braços porque está com medo. E é sobre isso que eu vim falar nesse momento. Então vamos parar de dar nossas desculpas e vamos falar agora um pouquinho sobre potencial. O potencial, eu
quando eu fiz Senai, né, um tempo atrás aí, eu aprendi, tive aulas de física e lá a gente aprende sobre energia, energia elétrica, eólica, energia hidráulica, energia potencial é uma delas e eu queria destacá-la. O único exemplo que eu me lembro de energia potencial, talvez eu não saiba te explicar exatamente como que funciona, mas o exemplo ele ficou bem gravado na minha mente. Então, o exemplo é o seguinte: você imagina uma pedra grande em cima de uma montanha e tem uma pedrinha pequena que é um cálcio que está segurando aquela pedra lá em cima. Se tirar o cálcio, essa pedra vai rolar morro abaixo e vai destruir uma casa lá embaixo. Então, o que é energia potencial? Aquela casa tem potencial para destruir aquela pedra, tem potencial para destruir aquela casa. Porém, ela está com a energia acumulada ali e está presa. Mas se soltar o gatilho, que se apertar o gatilho, tirar aquela pedrinha, que é o que está impedindo ela de rolar morro abaixo, ela vai executar aquele trabalho. Ela tem energia acumulada ali suficiente para executar um trabalho, que é destruir a casa. Então, energia potencial é mais ou menos isso. Tipo, você tem o potencial para fazer um trabalho, para fazer uma obra, uma função, para ter uma ação, e você não faz porque você está limitado ali, está preso, está seguro por algum motivo. Então vamos considerar aquela pedrinha os nossos medos, as nossas desculpas, a nossa zona de conforto. Nós estamos na zona de conforto, assim como Moisés estava, e estamos dando desculpas, que são as pedrinhas. As desculpas são o quê? Eu não posso falar, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não aprendi isso, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Isso são desculpas que nós damos para continuar na nossa zona de conforto. Mas se nós sairmos da zona de conforto, nós temos dentro de nós energia suficiente para fazer uma obra, que é destruir aquela casa, no caso do exemplo da pedra em cima do morro, ok? Isso é energia potencial. E nós, seres humanos, temos um potencial incrível. Desde a antiguidade a gente vê o ser humano fazer coisas incríveis. Deus deu a capacidade do homem de agir, de pensar, de executar coisas que até Deus duvida. Não, brincadeira. Piada boba. O homem tem um potencial incrível. O homem ele pode, por exemplo, as pirâmides do Egito no passado. É uma obra incrível, não tem cimento, aquilo está de pé até hoje. Uma construção impressionante que impressiona qualquer engenheiro da qualidade, que é difícil até de se explicar como que eles conseguiram fazer uma obra tão grande, né, no passado, sem as ferramentas adequadas que nós temos hoje, como máquinas gigantes e tudo mais, guindastes e tal. Isso no passado, né? Nós vemos também que o povo egípcio, eles não, mesmo não fazendo algo para Deus, eles conseguiam fazer coisas incríveis. Então não vem com essa que só consegue se for para Deus. Não, o ser humano por si só já tem uma capacidade de fazer coisas incríveis pelo seu próprio potencial e pelas suas próprias intenções. Na Torre de Babel você vê que eles não estavam desobedecendo a Deus e estavam construindo uma torre. E se Deus não confundisse as línguas, eles conseguiriam fazer a torre da forma que eles queriam. Então, indiferente de ser para Deus ou não, o ser humano consegue fazer coisas incríveis. Lógico que, se nós temos um potencial, um poder de fazer coisas, por que não usar esse potencial, esse poder, esse conhecimento para fazer coisas para Deus, né? Para fazer uma obra para Deus, fazer algo grande para Deus. É isso que eu quero que nós venhamos pensar, né? Refletir em fazer obra para Deus, não usar nossa força, nosso conhecimento, toda a nossa capacidade apenas para fazer coisas para nós, nossos planos e sonhos seculares, mas também para Deus. Outra coisa, estava falando do passado, né? Se nós viermos no decorrer da história, o homem teve a primeira revolução industrial com máquinas a vapor, teve a segunda revolução industrial com máquinas elétricas, teve a terceira revolução industrial com os computadores, e hoje em dia já se fala até em indústria 4.0, onde as máquinas e a internet se conversam e fazem sozinho as funções mecânicas braçais humanas são substituídas facilmente por robôs. Então nós vemos que o homem sim tem um poder de fazer coisas, um potencial para fazer coisas incríveis,
que vem cada vez mais com a tecnologia, vem evoluindo e o homem vem fazendo coisas extraordinárias, sim. Mas, como eu disse, né, vamos usar esse poder, capacidade, intelecto, toda a nossa força, sabedoria, ciência para fazer coisas para Deus também, né? Não vamos deixar de lado a obra de Deus, né? Vamos usar nossa energia, nosso potencial para fazer as coisas para Deus. Se pensar atualmente também, você vê, tem um exemplo da torre mais alta do mundo, do prédio mais alto do mundo, que é a torre lá em Dubai, né? É um prédio de 826 metros, de não sei quantos andares, são o prédio mais alto do mundo. E a cidade de Dubai também, que é uma ilha, tem uma parte que é uma ilha em formato de palmeiras que foi construída para o próprio homem, né? Dá para se morar naquele lugar, mas ali não é uma estrutura que foi natural, da natureza. Foi o homem que fez, é algo extraordinário, realmente incrível. Então, sim, o homem tem o potencial de fazer coisas incríveis, fazer coisas grandes, mas não vir ficar dando glória para o homem, seu poder, mas reconhecer que a criação de Deus é incrível, faz coisas incríveis. Reconhecer a criação de Deus é estar dando glória para Deus, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, e é Ele que criou o homem, criou o céu, criou a terra, criou o universo. Então, se nós reconhecemos a grandeza da sua criação, nós reconhecemos também a grandeza do nosso Deus e sabemos o quão poderoso Ele é e quão capaz Ele é de fazer coisas incríveis em nossas vidas. Outra coisa... Espera aí que eu vou olhar minha cola aqui. A maneira de você se ver muda aonde você vai chegar. Se você se vê pequeno, você não vai conseguir vencer grandes barreiras. Se você se enxerga pequeno, você vai ficar limitado, vai se sentir pequeno, inferior àquelas barreiras e não vai romper, não vai vencer. Então, muda a maneira de se ver. Vou dar um exemplo, os espias na Terra Prometida. Eram 12, dentre os 12, apenas 2 conseguiram enxergar a grandeza daquela terra, as coisas boas que tinham ali, e que eles, mesmo sendo limitados, estavam com Deus, que abriu o Mar Vermelho, que fez grandes coisas por ele e tirou eles do Egito com mão forte. Então eles sabiam o Deus que estava com eles, eles reconheciam o Deus que estava com eles e sabiam que eles poderiam fazer qualquer coisa por causa que eles estavam com Deus. Então eles tiveram fé no Deus deles e sabiam que venceriam aqueles gigantes. Porém, os 10 espias que entraram lá, que não concordaram com eles, tiveram medo, porque se viram tão pequenos quanto garfanhotos. Então a forma que eles se viram é o que impediu eles de ver o potencial deles, e o potencial daquele povo e o potencial do Deus deles, que tirou eles do Egito. Então eles não conseguiam ver nenhum milagre que Deus fez no Mar Vermelho. Eles se limitaram tanto que não venceram as dificuldades, não conseguiram continuar e conquistar aquela terra, né? E por causa disso perderam de conquistar uma terra onde emana leite e mel e viveram no deserto até morrerem lá. Então muda o foco de se ver, pare de se ver somente só ver suas fraquezas, comece a ver suas qualidades, porque Deus não olha as suas fraquezas. Deus vê em você o seu potencial máximo, sabe o que você pode ser, pode chegar até onde você pode ir. Então você pare de se ver pequeno, pare de se ver limitado, né? Porque enquanto você olha para um simples pescador, Jesus olha e vê Pedro, né? Enquanto você olha para um simples pescador, Jesus olha um pescador de almas, um pescador de homens. Um homem que na sua primeira ministração ganhou 3.000 almas para Deus. Na sua primeira ministração, cheio do Espírito Santo, ele ganhou 3.000 almas para Deus. Enquanto muitos só viam um pescador que não sabia falar, que era rude, grosso, que era sanguíneo, explosivo. Mas não, Jesus vê além. Jesus vê um homem que mudou, que se foi transformado através da palavra, que foi transformado e transformou almas através da palavra, que foi o único que andou sobre as águas com Jesus. Ninguém teve coragem de andar sobre as águas com Jesus. Pedro, eu acredito que ele teve medo das ondas, mas ele saiu do barco. Quem saiu do barco além de Pedro? Ninguém, só ele teve coragem de ir até Jesus e andar sobre as águas. Mas quando Pedro lembrou
imagino eu, quando ele viu aquelas ondas e aquele vento, ele falou, mas eu sou só um ser humano, o que eu estou fazendo andando sobre as águas? E ele duvidou de si mesmo, e é aí que ele afundou. Aí ele clamou por Jesus, me socorre. Então ele creu em Jesus, e ele teve coragem para sair do barco. Mas ele lembrou que era um ser humano falho, pecador, que tinha falhas, que tinha erros, e viu suas fraquezas e limitações, e por isso se afundou. Então quando você estiver passando por dificuldades, passando pelas lutas da vida, você tem que acreditar que você não está passando aquelas barreiras porque você é merecedor, porque você é capaz, que você é forte, que você pode, que você é isso ou aquilo. Você tem que ver que você está andando sobre a palavra de Deus. Você está andando pela fé, não por suas próprias vontades, mas pela vontade de Deus. Você está andando sobre a palavra de Deus. Enquanto você olhar assim, você não vai afundar. Mas quando você confiar em si, olhar só apenas para suas fraquezas, achar que você pode sozinho, já era. Você vai afundar, você vai fracassar na missão. Então, busca andar com fé na palavra de Deus, andar com fé em Deus, não em você mesmo, apenas nas suas capacidades, que é claro, você tem muitas, mas também você tem que andar confiando em Deus. Então, já chegando quase nos finalmente aqui, Moisés, ele se perguntou, quem sou eu? Muitas vezes nós também nos perguntamos quem sou eu. E Moisés, ele, assim como Pedro, não sabia até onde ele poderia chegar. Ele só se via as suas fraquezas, ele via com a visão humana limitada, mas Deus sabia o seu potencial máximo, sabia até onde ele poderia chegar. E então Moisés, ele pergunta, quem sou eu? E eu pergunto para vocês agora, quem foi Moisés? Né? Se você abrir a sua Bíblia, nossa, quase travou agora. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômios 34, versículo do 10 ao 12, vai estar falando certinho quem foi Moisés. E está mais ou menos assim. Nunca se levantou em Israel profeta semelhante a Moisés, a qual Deus falava face a face. Ou seja, não houve um profeta igual a Moisés e ninguém com intimidade tão grande com Deus que falava com Deus face a face. Né? Nem milagre, nem nada do que foi feito como obras de abrir o mar, resgatar o povo com as pragas, as 10 pragas, ninguém foi usado dessa forma por Deus. Moisés foi o único. O que eu quero dizer com isso? Que Moisés não sabia até onde ele poderia ser usado por Deus, até onde ele poderia chegar, mas quando ele se deixou ser usado por Deus e ele buscou essa presença, essa intimidade com Deus, ele chegou muito mais além do que ele imaginava. Ele tocou gerações, até hoje estou aqui falando sobre ele, e ele foi usado por Deus de uma forma extraordinária, que nunca mais foi usado. Lógico, teve outros profetas que fizeram grandes coisas, mas como Moisés não houve. Mas por quê? Moisés falava com Deus face a face. O segredo de Moisés é que quando ele descobriu que a presença de Deus na sua vida era o diferencial, ele descobriu que com Deus na sua vida ele poderia ir muito mais longe. Em Êxodo 33 ele exige a presença de Deus. Deus fala que ia mandar um anjo com eles e ele fala, não, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu quero a sua presença comigo. Ele exigiu a presença de Deus, ele exigiu, ele não deixou em momento algum perder essa presença de Deus. Ele buscou essa presença de Deus na sua vida, ele buscou a intimidade com Deus, ele falava com Deus face a face. Se você ler em Êxodo 33, você vai ver que lá o Moisés era tão próximo de Deus que o seu rosto brilhou, o seu rosto resplandeceu a glória de Deus. Então, qual é o segredo de Moisés? É a presença de Deus, a intimidade com Deus, falar com Deus como um amigo fala com o outro, ter Deus assim tão próximo que o seu rosto resplandeça a glória dele. Então, muitas vezes nós pensamos, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Mas se nós buscarmos Deus, que Deus esteja nos nossos negócios, que Deus esteja nas nossas ações, planos, planejamentos, que Deus esteja na nossa vida, a presença dele se faça
no nosso meio, que nós venhamos buscar intimidade com Ele, assim como um amigo fala com o outro, falar com Deus face a face, com certeza obras maiores nós faremos, nós conseguiremos atingir gerações. Moisés, ele não só atingiu a geração dele, mas ele atingiu as gerações em gerações. Até hoje estou aqui falando sobre ele porque Moisés foi diferenciado, mas graças a essa intimidade de falar com Deus face a face, de ter Deus, a presença de Deus em sua vida. Vamos buscar essa presença de Deus, vamos buscar essa intimidade com Ele, para que nós possamos fazer obras grandes, grandiosas nessa terra. Outra coisa, a missão de Moisés, a nossa missão não é tão diferente da de Moisés. A missão de Moisés era ir até o Egito e resgatar o povo da terra, do Egito, resgatar eles e levá-los para uma terra prometida. A nossa missão, quando nós conhecemos a Deus, não é tão diferente. Nós temos a missão de, simbolicamente, a missão de Moisés também é uma tipologia. O Egito representa o mundo, a escravidão representa o pecado, o faraó representa o inimigo, e Moisés representa Jesus Cristo, que veio para resgatar o povo e levar para uma terra prometida. E nós não somos diferentes. Nós estamos aqui, nós fomos resgatados para viver como Cristo, para ser cópias de Cristo. Então, nós devemos tipologicamente fazer o que Moisés fez, ir até o mundo, resgatar as almas perdidas na escravidão do pecado e levá-las a elas para o caminho que as leva ao céu, que as leva à terra prometida. Então nós devemos apresentar esse caminho que é Jesus para esse povo, para que eles nos sigam e para que eles venham ser salvos e chegar à terra prometida que Jesus nos prometeu. E muitas vezes nós achamos que não somos capazes de fazer isso, só que nós, lembra daquela pedra em cima da montanha? Nós, por nós mesmos, temos o potencial de fazer uma obra. Muitas vezes a obra é pequena, é só destruir um barraco que está ali debaixo, que está ali no pé da montanha. Como eu tinha falado, se tirar aquele cálcio, aquela zona de conforto, aquelas desculpas, aquela pedra vai rolar morro abaixo e vai destruir uma casa, um barraco, que seja ali. Mas se nós estivermos cheios da presença de Deus, tirarmos tudo que nos impede de fazer uma obra para Deus e nós fomos impulsionados por Deus, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, formos cheios do Espírito Santo, nós poderemos fazer uma obra muito maior. Em vez de derrubar uma casa, podemos derrubar uma cidade, um bairro, chegar a uma cidade, um bairro, a uma vizinhança completa, chegarmos ao país inteiro, de repente até tocar gerações como Moisés tocou a geração dele e as próximas gerações até o dia de hoje nós temos falado dele. Então, se nós tivermos a presença de Deus em nossa vida, nosso potencial será usado ao máximo, conseguiremos atingir muito mais vidas, muito mais vidas serão alcançadas através da nossa vida, das nossas ações e palavras e vídeos e tudo mais que nós fizermos para Deus, ok? Então nos ajude aí, compartilhe, divulgue para os seus amigos, para quem precisa ouvir essa palavra de coragem, de motivação, e pare de se ver pequeno, comece a se ver grande, porque Deus tem um potencial, você tem um potencial dentro de você e Deus quer usar você ao seu potencial máximo, ok?